Saudações, seja muito bem-vindo. Eu sou Fábio Carneiro e dessa vez a gente vai dificultar um pouco as coisas aqui nos vídeos, tá? Eu vou tentar trazer isso aqui, é só um projeto, vamos ver se vai dar frutos, né? Que seria uma inicialização básica ao Shell, tá? Seria uma forma de ajudar o usuário bem novinho de Linux, como que ele pode criar seus scripts em Shell, seus programas, como que ele vai manipular o Shell, vamos dizer assim, o Shell em si, né? Trabalhar em Shell Script, tá? A ideia é o seguinte, né? Em paralelo, eu estudo Python, estudo Java, estudo Shell Script. E uma das minhas formas de estudar, de decorar, que eu tenho problema de memória, é anotar. Eu tenho pelo menos uns 4 cadernos assim que eu anoto diariamente várias e várias coisas, ao invés de eu ficar criando os códigos direto no computador, eu faço tudo à mão para que meu cérebro comece a gravar essas informações para depois, quando eu for passar para o computador, eu fazer sem caderno nenhum. Essa é uma forma que eu encontrei para que eu consiga colher frutos com o meu aprendizado, né? Porque eu tenho problema com memória, eu perco memória. E isso é um problema sério, então eu tenho uma dificuldade com isso e essa foi uma forma que eu encontrei para resolver esse meu problema. Vou tentar resolver esse problema. Então eu pensei em uma alternativa diferente. Por que não fazer um vídeo ensinando essas coisas básicas que eu já aprendi, né? Dessa forma eu vou reforçar o que eu já estou aprendendo ou o que eu já aprendi, vou ajudar o iniciante a aprender uma coisa legal. E no futuro, quando esses lapsos de memória começarem a me afetar de novo, eu tenho um vídeo aqui prontinho, entendeu? Então é uma forma de ajudar vocês e me ajudar também. Então, muito bem. Eu quero começar esse projeto aqui em Shell Script. Eu vou passar o básico, tá? Eu vou tentar ser direto, não pretendo fazer vídeos extensos demais. Enquanto vou fazendo os vídeos, eu vou criando um arquivo de texto aqui no LibreOffice Writer e quando tiver tudo pronto, eu vou disponibilizar esse arquivo. Por enquanto ele vai servir aqui mais de um auxílio para que eu possa passar para vocês essas informações. Se vocês quiserem ir anotando as informações que eu tenho em texto aqui, vocês pausem o vídeo, tá? Porque se eu ficar enrolando muito no vídeo não vai ficar legal, vai ficar maçante. Então você dá uma pausa aí, você copia os comandos. Eu vou colocar aqui do lado para você ver e ir fazendo comigo. Então a gente vai trabalhar de início aqui no terminal, só para você entender mais ou menos o conceito das coisas, tá? Aqui em comando básico, esses comandos aqui no caso a gente pode usar no terminal. Isso aqui são umas coisas bacanas que você pode ir experimentando. Por exemplo, rm, espaço menos rf, mais diretório, no caso seria o diretório que você quer. Ele vai deletar todos os arquivos, pasta e tudo que tiver dentro. Então é um problema se você não souber usar. Porém, uma grande solução se você souber usar, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então assim, todo usuário Linux já passou por aquele problema de você tentar deletar uma pasta e falar, o diretório não está vazio, não pode deletar. Então, esse comando vai te ajudar, tá? Então aqui a gente tem o comando pwd, que ele mostra os diretórios que estamos. No caso aqui, ó, se eu digitar um pwd, ele vai falar aqui, ó, que eu estou dentro do diretório home, dentro da pasta Fábio, que é o meu usuário, né? Antes de prosseguir, deixa eu falar agora, antes que eu esqueça, né? Todos os mouses que eu tenho tá com problema, então se o barulho do meu mouse, o clique, ficar muito alto, fica é porque eu comprei um mouse aqui, eu comprei esse mouse aqui da Multilaser, paguei 10 conto só porque eu tava sem mouse nenhum e é um pouco barulhento, o clique dele é um pouco barulhento, então espero que não dê problema no vídeo aí pra vocês, tá? Mas qualquer coisa, o problema é esse aqui, tá bom? Eu não ia comprar um mouse muito caro porque eu tenho um mouse de R$90 aqui que já tá me dando trabalho, então resolvi comprar esse que era mais barato mesmo só pra ter um mouse aqui, tá? Então vamos continuar. Vamos ver outro comando bacana que a gente pode usar aqui, ó. Se eu der um ls, eu vou listar tudo que está dentro desse diretório que o comando pwd deu pra gente, tá? Então aqui eu tenho algumas pastas, alguns diretórios. Perceba que cada
pasta ele tem uma cor, porque cada cor referencia um tipo de arquivo, beleza? Então, vocês podem ver que eu criei um monte de arquivo com o mesmo nome e tudo mais. Comando CD, a gente vai dentro de... Vamos usar o comando CD para entrar dentro de Estudando Shell. Vou digitar só... Era para digitar só std, né? Acho que é aprendendo. Tô comendo bola aqui, hein, gente. Tô comendo bola aqui. Ah, tá. No caso não precisa da barra, né? Então, estudando Shell, a gente entrou dentro da pasta aqui. Vocês podem ver que eu esqueço de coisa boba, coisa que eu mexo diariamente, centenas de vezes por dia, eu faço a mesma coisa e eu acabo esquecendo. Isso aí é um problema crônico, infelizmente, vocês vão ver muito isso em vídeo. Tá, então aqui a gente está dentro do Estudando Shell. Vou dar um ls, aqui tem alguns programas que eu criei, mais para mostrar aqui em vídeo, para ter uma base mais ou menos de como a gente vai usar alguns comandos. Então, aqui vocês já vão entendendo como que funcionam alguns comandos, ls, cd, e assim por diante. Aqui do lado, a gente tem mais alguns comandos aqui, mas na verdade a gente não vai precisar tanto dele. É só dá uma pausa aí, copia se você achar interessante, só para caso você quiser usar para estudo mesmo. Aqui embaixo eu também tem alguns comandos que eu separei aqui. Infelizmente eu fiz num arquivo muito pequeno, né? Mas enfim, acho que dá para enxergar direito aí. Como por exemplo, ifconfig, que ele vai mostrar interface de rede, hostname, ping. Se você colocar o ping e o IP, ele vai ver se há conexão e tudo mais, ele vai testar. Se você digitar, por exemplo, sudo qall, vamos ver um programa que na verdade eu fechei tudo que eu precisava fechar, né? Sei lá, vamos colocar Pluma. Bom, deu ali Pluma, nenhum processo localizado. Se ele estivesse aberto, ele seria encerrado, né? Então, por exemplo, outro comando legal, what is, se você digitar junto. Vamos pôr o Pluma de novo, né? Ele vai falar aqui, Pluma, ele fala ali que é um editor de texto do ambiente Mate, né? E assim por diante. Aqui tem vários comandos, vocês podem testar aí, eu não vou ficar focando muito neles. Aqui tem mais alguns também com compactação de arquivo e tudo mais, eu não vou me aprofundar nisso. Dá uma pausa aí, copia, usa para aprender, treinar e tudo mais, que o foco não é esses comandos, o foco é programação em Shell, tá? Então assim, aqui tem alguns comandos que a gente vai usar dentro do console, tá? Então beleza, aqui a gente já está dentro da nossa pasta. Deixa eu limpar a tela aqui, se minha lei já está atacando. Antes de mais nada, antes da gente começar a criar os nossos scripts, vamos trabalhar em cima da ferramenta Geany, que é essa ferramenta aqui, ó. Essa lâmpada de Geany aqui. Se você usa qualquer distribuição baseada em Ubuntu ou Debian, você vai usar o apt. Se você usar Fedora, você vai usar o DNF. Se você usa Manjaro, Pacman. Beleza? É mais ou menos isso o conceito aí. O programa é o mesmo, você só precisa entender como que você vai instalar aí na sua distribuição. No meu caso seria sudo apt install Geany, igual está escrito aí. Espero que no vídeo esteja legível, né? Geany. Você só vai dar um enter, você vai colocar a sua senha quando solicitado. E aqui ele está dizendo que Geany está na versão mais recente. Acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque eu preciso adentrar em alguns assuntos para que nos próximos vídeos seja mais objetivo, tá? Então assim, a gente vai trabalhar em cima do Geany. Então como que a gente vai usar o Geany para programar em Shell Script? Geany, para quem não sabe, é uma IDE. IDE, para quem não sabe, é uma ferramenta, é um programa, assim como, por exemplo, o Word do Office, ele é um programa para você criar documentos em texto. O Geany é um programa para você criar programas em diversas linguagens de programação. Então a gente vai usar ele porque ele vai facilitar e muito a vida de quem não sabe nada de programação.
Para quem já tem uma experiência em Shell, ele usa o próprio terminal. Mas para você que, com certeza, se você está aqui, acredito que você não tem uma noção tão grande assim de programação, a gente vai usar o Geany para facilitar e muito, beleza? Mais para frente, talvez eu faça algum vídeo usando o próprio terminal, os recursos em modo texto, para a gente poder fazer algum programa em vídeo, beleza? Então, como que a gente vai usar o Geany? Antes de tudo, a gente precisa criar um script. Tá? A gente precisa criar um script vazio, para que esse script vazio ele se torne algo para a gente poder trabalhar. É como se a gente criasse um livro, né, em branco, e o programa que a gente for escrever seria o que a gente fosse escrever dentro deste livro. Então, desta forma, a gente vai fazer um comando simples. A gente vai usar o sudo, porque é um comando root de um superusuário. Geany, porque a gente quer que o Geany seja aberto como administrador. E vamos usar o nome do arquivo que a gente vai criar. Por exemplo, vamos usar um nome simples aí. Shell, aprendendo Shell já estou usando. Vamos colocar curso, Shell, YT, no caso do YouTube. Ele tem que ser .sh. Essa extensão .sh é o que vai diferenciar para o sistema que ele é um script em Shell, beleza? Então, essa é a regra básica para você criar um arquivo para começar a programar. Tem que ter o sudo, que é o comando para administrador. Você tem que usar o comando Geany para executar o Geany como administrador. E o nome do arquivo que você vai criar, no caso, nosso arquivo ele é curso-shell-yt. Recomendo que você faça exatamente igual para evitar qualquer complicação. .sh, tá? Esses detalhes eu vou falar um pouco mais devagar nesse primeiro vídeo para que, como eu falei, nos próximos fique mais claro e mais fácil. Muito bem. Eu também acredito que quem quer aprender não vai se preocupar se o vídeo tem 5 minutos ou 20. Eu acredito que a vontade de aprender vale mais do que o tempo em que o vídeo dura. Mas beleza. Então, a gente só precisa dar um Enter. Como eu usei o comando sudo há pouco tempo, ele não pediu a senha do administrador. No seu caso, é só você colocar a sua senha de usuário aí. Eu vou arrastar o Geany para cá, tá? Então, aqui a gente criou, está aberto, na verdade, o nosso arquivo .sh, que é o nosso arquivo de Shell. Porém, o Geany reconhece como um arquivo de texto qualquer. Por quê? Porque ele só está aberto, ele não foi salvo. Então, para o Geany reconhecer que tipo de arquivo ele está lidando, ele precisa ser salvo e ele precisa estar armazenado no seu computador com aquela extensão de leitura dele, para que o Geany reconheça certinho. Então, no caso aqui, eu só vou fazer o seguinte, ele está aberto, a gente vai fechar ele aqui, vamos dar um ls aqui, ó. Perceba que ele não está aqui, então vamos voltar lá no sudo Geany. Mesmo comando, é só você apertar para cima, vamos voltar lá. Então, teoricamente, o arquivo não existe, tá? Então, ele não existe. Primeira regra básica para você criar um arquivo em Shell, você tem que colocar o jogo da velha, é uma tralha, a gente chama ele de tralha, ou comentário. Então, a gente precisa comentar essa primeira linha. Então, a gente vai comentar, colocar um ponto de exclamação, barra, bin, barra. E agora eu vou te dar duas opções. Você pode pôr barra sh, né, ou barra bash. Eu vou usar barra bash, recomendo que você faça igual. Muito bem, a gente já tem uma informação nesse arquivo, ele não é um arquivo vazio. Então agora a gente já pode clicar aqui em salvar o arquivo atual. Beleza, a gente salvou o arquivo atual. Vamos fechar o Geany. Se a gente der um ls, agora ele existe. Existe o arquivo curso shell-youtube. Beleza? Então assim, perceba que todos os .sh eles estão em azul e esse está em cinza. Isso significa que o arquivo .sh em cinza, ele apenas é um arquivo qualquer com uma extensão sh. E o arquivo azul, ele já é um script executável, tá? Tanto é, ó, eu vou usar o ponto, barra, e vou executar esse, vamos ver, esse ponto 3 aqui, ó, esse aprendendo Shell 3 aqui.
Eu vou executar ele. Deu errado. Vamos dar um sudo aqui. Ele tá cheio de negocinho aqui esse terminal hoje. Tá cheio de negocinho. Eu devo ter aberto ele em algum outro lugar e ele... Vamos abrir um outro aqui. Ah lá, tudo bem. O 3 depois eu vejo qual que é. Acho que é algum programa que eu não terminei. O programa 2 ele tá dizendo aqui, ó. Por favor, informar se o computador 1 está ligado ou desligado. O computador 1, no caso, ele está ligado. Tudo bem, ele está ali, ele vai fazer todo vai calcular tudo bonitinho lá. Então ele pensou e agora ele está pedindo para informar se o computador 2 está ligado ou desligado. Vamos colocar que ele também está ligado. Dá um Enter aqui. Então ele vai pensar, vai processar, parará, pererê, pão duro, né? Ele deu o valor 15, está finalizando. Tudo bem. E pronto. Então esse aqui é um programinha que eu fiz. Ele basicamente é o computador 1, ele tem um valor, e o computador 2, ele tem outro valor. Então, se eu colocar que o computador 1 está ligado, que no caso o computador 1 recebe o valor 5, ele entraria já 5 na soma. Como o computador 2 também está ligado e o valor do computador 2 é 10, e os dois, eu informei que estão ligados, o programa me retornou o valor 15, que é a soma dos dois computadores. Então esse aqui é um programinha em shell. Perceba que ele executou aqui. O 3 não executou porque deve ser algum programa que eu comecei e não terminei, então ele não executa, tá? Muito bem. Então aqui você entendeu a diferença de um programa executável e de um não executável. Então vamos dar um Ctrl L aqui para limpar, vamos dar um ls de novo. Então como que a gente vai tornar esse arquivo aqui executável, igual está o azulzinho ali? Muito simples, a gente precisa do comando sudo, vamos usar um chmod, espaço, mais, x e o nome do arquivo. No caso eu vou escrever só cur, dá um tab e ele completa, porque é o único arquivo que começa com aquelas 3 letras. Vamos dar um enter, perceba que o sistema não reclamou. Vamos dar um ls e agora ele passou a estar em azul, sinal que já é um arquivo executável. Agora se a gente colocar um ponto barra curso e dar um enter, ele não vai falar nada porque não tem nada dentro, beleza? Então muito bem, vamos abrir vamos subir aqui, pronto, Gine. Vamos usar o mesmo comando sudo gine curso-shell-youtube para a gente voltar lá, abrir o nosso queridinho. Então, comandos que você precisa saber, que eu vou passar agora em modo bem simples, regras básicas. Eu posso pular quantas linhas eu quiser, posso fazer uma sequência da outra, não faz diferença. Um exemplo disso, vou usar o comando eixo ou eco, como você preferir. Esse comando, ele basicamente é para imprimir na tela alguma informação. No caso, eu vou imprimir alguma mensagem, então eu vou digitar eco, vou colocar esses negocinho aqui, aspas dupla, né? E eu vou colocar aqui assim, olá, esta mensagem está aparecendo, aparecendo no seu terminal. Beleza. Depois de todo o comando, a gente tem que colocar um exit para encerrar o programa. Então vamos salvar ele. Salvar o arquivo atual. Perceba que ele já mudou o nome do exit aqui, ó. A cor aqui, ele está meio azulzinho. A mensagem dentro da aspas está laranja. Aqui em cima onde está comentado está vermelho. Muito bem, vamos fechar aqui. Vamos apertar para cima 2 vezes para entrar aqui no comando, para executar esse programa que a gente está fazendo. Vamos dar Enter. Então, apareceu aqui, ó. Olá, esta mensagem está aparecendo no terminal, no seu terminal. Muito bem, vamos voltar lá com o Gine. Beleza. Vamos dar vários Enters aqui, ó. Eu vou salvar, aqui, ó, salvar o arquivo atual. Uma outra alternativa, ao invés de eu ficar fechando toda hora, a gente pode ver aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, executar ou visualiza o arquivo atual. Vamos clicar nele. Ele abriu um console aqui do lado, ó, bem pequenininho, mas apareceu. Então ele está aqui, ó, olá, essa mensagem está aparecendo no seu terminal. Então assim,
Para você não ficar encerrando o programa o tempo todo, você pode usar esse console aqui que aparece aqui, ó, só para teste, tá? Eu não vou usar ele porque ele fica escrito muito pequeno, então não vai aparecer nada no vídeo. Então eu vou ficar fechando e abrindo toda hora. Muito bem. Então aqui você já viu que não importa a quantidade de linhas que você pule, o comando vai funcionar, ele vai buscar o outro comando. Então assim, uma outra coisa que você também precisa saber. Se você olhar na tela, vai estar sempre assim, um comando vai seguindo do outro. Você escreve um comando em cima, você dá Enter, pula para a linha de baixo, vai vir outro comando embaixo, certo? O programa ele vai ser executado assim, lê o comando de cima, executou, tá tudo certo? Ele leu de baixo, tá tudo certinho, leu outro de baixo, e assim sucessivamente, ele vai lendo uma linha por vez, beleza? Então assim, isso é uma coisa que você tem que ter na sua cabeça, que se o comando de cima não estiver certo, o de baixo não vai executar. Então, isso é uma coisa bacana. Então, sempre quando você for digitar um código, escrever um código, lembre-se de fazer códigos um por vez. Faz um código, testa, tá bom? Passa para o outro. Porque senão você vai fazer várias linhas, vários comandos, vários scripts, e quando você for executar, você vai ficar doido porque você não vai saber onde que está errado. Então, faça assim, faça devagar, que você vai aprender sem problema nenhum. Muito bem. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro programa criado. Ele basicamente vai imprimir na tela uma mensagem. Muito bem. Agora, vamos entrar na questão de variáveis. Eu só vou entrar em variáveis agora, de um modo bem simples, para encerrar o vídeo, porque senão vai ficar uma novela, não vai ficar um vídeo. Para você criar uma variável no Linux, no Shell Script, é simples, porém confusa no começo. Então assim, o que é uma variável? Como que eu posso dar um exemplo do que é uma variável? Vou pegar um caderno. Esse caderno aqui eu uso para estudar Java, ó. Tem um monte de coisa aqui, ó. Tá vendo? Faço tudo à mão os códigos. Então, o que seria uma variável? Seria isso daqui. Um caderno em branco. Isso aqui é só exemplo, pelo amor de Deus. Imagina que a variável é um caderno em branco. Beleza? Então, o caderno em branco eu posso escrever o que eu quiser. Posso anotar o que eu quiser, posso desenhar, posso colocar uma receita de bolo, um código do GTA para liberar arma, posso colocar telefone de namorada, posso fazer o que eu quiser, é um caderno em branco. Isso é uma variável, nada mais é do que um caderno em branco, entendeu? E quando a gente acrescenta coisas no caderno, informações, seria o mesmo que a gente acrescentar valores a uma variável. E esses valores vão dizer para o programa como que aquela variável vai interagir com os outros comandos e como que o seu programa vai trabalhar em cima disso. É basicamente isso. Então, vamos fazer aqui um programa muito simples, usando o echo e usando variável para que você faça uma interação com o terminal. Tá? Vamos chegar nesse echo aqui, vamos mudar essa mensagem. Vamos mudar essa mensagem aqui e vamos colocar: olá, digite o seu nome. Olá, não, vamos colocar assim: olá, qual é o seu nome? Tudo bem. Ele vai perguntar para você qual que é o seu nome. Na linha de baixo, a gente vai colocar um echo sem nada. Isso vai fazer com que o shell pule uma linha, fique uma linha em claro, uma linha em branco, para ficar mais claro e mais fácil para você entender aí. Outro comando legal é o sleep, por exemplo. Se eu colocar sleep, espaço 2, percebe que o 2 mudou de cor? Ele vai, como que o sleep vai interagir? Entre o comando de cima do sleep e o comando de baixo do sleep, o número que você colocar ali do lado do sleep é a quantidade em segundos que o programa vai demorar para executar o comando abaixo do sleep. Então, por exemplo, se eu escrever aqui, eu vou colocar 2 echo. Pronto. O echo de cima vai executar assim que aparecer a mensagem do echo de cima, desse echo aqui. Olá, qual que é o seu nome? Ele vai executar, em seguida, praticamente instantaneamente, já vai executar esse echo de baixo, que ele vai pular uma linha. Depois que ele pular essa linha, ele vai pausar 2 segundos e depois vai gerar essa segunda linha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou só salvar, vamos salvar ele aqui, só para mostrar como que isso funciona na prática. Olha lá. Viu?
vamos fazer de novo. Ele vai aparecer, olá, qual é o seu nome? Vai pular um espaço embaixo, perceba que o negocinho do cursor, ele vai ficar piscando e depois de 2 segundos ele finaliza. Olha lá, ele executou o sleep, depois ele entrou o comando exit. Vamos abrir aqui no Gini de novo. Então basicamente ele levou 2 segundos para aparecer, ele ficou em 2 segundos parado depois desse eco. Depois dos 2 segundos ele executou o exit, que é o comando em sequência. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar esse eco para dar um espaço. Embaixo a gente vai fazer a inserção de uma variável. Essa variável ela vai ter o nome de nome. Então na verdade a gente vai colocar outra coisa. Vamos colocar read. Esse comando read é o que vai permitir te dar a opção de você digitar algo no terminal e aquilo vai interagir com o programa. Então, no caso, vamos colocar read nome, tá? Então, vamos subir aqui embaixo do eco aqui, vamos ver se está tudo certinho primeiro, né? Vamos criar o seguinte comando, vamos colocar comando if, que significa se. Então, se você digitou o nome certo, se você digitou tudo certinho, ele vai aparecer aí uma informação para você. Então, por exemplo, dentro de if, vamos colocar essa paradinha aí, eu esqueci o nome disso, acho que é chave, colchete. Esse negócio aí, você está vendo aí? A gente vai colocar esse negócio aí, vamos dar um espaço, aspa dupla, vamos digitar dólar, nome, espacinho dólar, igual, aquele negocinho assim, né, aspa, né? Eu vou colocar Fábio. Não, vou colocar Fábio, vai. Só para aspinha dupla, espaço. Então, esse aqui é um comando if. Perceba que depois dessa... Acho que é chave esse negócio, não lembro o nome disso aí. Depois disso daqui tem que ter um espaço. Esse aqui você tem que respeitar esse espaço. Entra uma aspa. Aqui, ó, o nome é uma variável. Igual aqui, ó. Read nome. Então, aqui, o que quer dizer? Ele vai pedir para você digitar uma coisa. Tudo que você digitar vai entrar um valor dentro da variável nome. Então, ou seja, é a mesma coisa que se fosse que aqui eu tivesse escrito caderno, aí você escreve uma coisa aí, o que você for escrever vai aparecer escrito aqui dentro, entendeu? É mais ou menos isso. Depois na prática você vai entender melhor. Beleza, então aqui no caso eu estou simplesmente dizendo para o programa, se a variável nome for igual a Fábio, né? Basicamente isso. Eu vou colocar ponto e vírgula, then, então aqui, resumindo, aqui está querendo dizer o quê? Se o valor dentro da variável for Fábio, então, depois de então a gente dá um enter, dá um tab para ficar bonito, tem que dar esse espaço. Então, o comando que eu vou colocar agora vai ser executável. Então, a gente vai colocar aqui echo, vamos usar o comando echo, aspa dupla. Então, seu nome é Fábio. Vamos fechar a aspa dupla. Então, aqui basicamente é o que? Nesse caso, eu estou sendo objetivo com o programa para ficar um código simples. Então, resumindo, ele vai falar aqui, ó, se o valor dentro da variável for Fábio, então ele executa o comando echo, que é o que imprime. Então, ele vai falar, então, o seu nome é Fábio? Ele vai fazer uma outra pergunta. Beleza. Então, vamos dar mais um enter no final do comando. Vamos colar aqui no cantinho aqui, ó. Perceba que o if, ele começa a série desse comando. Então a gente precisa finalizar. Então a gente vai finalizar invertendo. Como? Fi. Então toda vez que você usar o comando if, que é se, você tem que criar um parâmetro. Depois desse parâmetro você coloca o then, que seria então. Aí você cria o código que, se a variável for certa, o código vai ser executado. Depois você finaliza com o fi, para finalizar essa série do if, e o exit para finalizar o programa. Então, basicamente, aqui ele está me perguntando o meu nome. Se eu digitar o meu nome, no caso Fábio, e ele estiver certo aqui, eu digitar Fábio certo, ele vai imprimir, então seu nome é Fábio.
Não é a melhor forma de você escrever um programa interativo, mas é uma forma bem mais simples. Então vamos salvar, vamos ver se deu certo, né? Vamos lá. Não, tem que fechar. Vamos fechar aqui, já salvei. Muito bem, vamos executar ele. Olha lá, qual é o seu nome? Fábio. Então, seu nome é Fábio. Perceba que deu tudo certo. Agora vamos executar novamente. Deixa eu limpar primeiro. Olá, qual é o seu nome? Jonas. Ele não falou nada. Entendeu? Ele encerrou. Por que que ele encerrou? Vamos voltar lá no Gini, só para explicar e você entender. Perceba que aqui, ó, ele perguntou meu nome. Qual é o seu nome? É esse comando echo ali. Então ele pulou uma linha aqui. Essa linha é esse echo vazio. Então aqui o comando read e o nome depois. Esse read quer dizer o quê? Que essa variável vai ter o valor que eu digitar. Entendeu? E essa variável ela tem o nome de nome. Fechou? Então aqui nesse segundo echo ele vai dar um outro espaço, certo? Que é esse espaço aqui. Onde está escrito Jonas foi eu que introduzi no programa. Eu que digitei. Ele deu esse espaço aqui porque é esse segundo echo vazio. Então, depois que eu entrei com o valor da variável através do terminal, no caso eu coloquei o nome Jonas, ele vai entrar nesse comando if, que seria se. Então, se a variável nome, que eu criei aqui, o valor presente nele for igual a Fábio, então ele vai executar o comando echo e vai escrever para mim, então o seu nome é Fábio? Ele vai finalizar a seção do comando if e vai sair. Tudo bem. Como eu inseri o nome Jonas, Jonas seria o valor dentro da variável nome. Então seria o que eu escrevi dentro de um livro. E esse livro é a variável, como eu falei antes. Como o valor da variável é Jonas e não é igual a Fábio, ele não executa o comando dentro do if. Certo? Então ele anulou o if, ele anulou isso daqui e pulou direto pro exit. Entendeu? Se eu executar de novo aqui, ó, deixa eu finalizar ele aqui. Então Ctrl C, Ctrl L. Se eu executar ele de novo, olha qual o seu nome? Fábio com F maiúsculo. Ele encerrou. Porque todo o programa Shell, ele faz menção a letras menores e maiores. Se você colocar a mesma palavra com uma ou outra ou mais letras maiúsculas, diferente da mesma palavra com letras minúsculas, o Shell vai entender que é outra palavra, é outro comando, outra variável, outro valor. Então, isso é uma coisa que você tem que ficar esperto também. Então vamos de novo executar. Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Fábio. Então aqui ele entra a variável Fábio, o valor Fábio dentro da variável nome, né? E ele imprime aqui então o echo. Então é simples assim. Esse vídeo está longo, eu sei que está longo, mas espero que ele tenha sido muito claro, muito simples para você entender esse básico aqui. Eu sei que é chato você ver um vídeo muito longo com pouco conteúdo, mas infelizmente é assim. Quando a gente vai ensinar uma coisa um pouco mais aplicada como programação, você tem que ir com calma, não adianta. Ninguém nasce já sabendo tudo, né? Acho que nem andar a gente já não nasce andando, entendeu? Então, tenha paciência que a série vai ser bacana, espero que você aprenda pelo menos o básico. O que eu quero ensinar aqui vai ser o básico, para que você pegue esse básico, use como um alicerce para você desenvolver esse conhecimento, ou descobrir nesse básico uma nova, não posso dizer, um novo hobby, talvez uma profissão no futuro, se você gostar e se aplicar a linguagens de programação, fazer faculdades e cursos sobre linguagem de programação. Eu vou passar Shell porque é uma coisa que eu tô afiado, eu tô estudando agora, tô estudando muito. Tá na ponta da língua, como eu já falei. E todo usuário Linux, eu acho que deveria ser lei, usuário Linux saber Shell. Então é isso aí. Espero que tenha gostado, espero que tenha sido bom, espero que tenha aprendido uma coisa bacana hoje. No próximo vídeo a gente vai continuar de onde a gente parou. A gente vai fazer mais algumas variações dentro de variáveis. Vamos trabalhar dentro de variáveis ainda,
Porque hoje a gente viu bastante comando. A gente viu o comando echo, a gente viu o comando de variáveis, né, onde você vai inserir uma variável, um valor para essa variável. A gente viu o comando if, beleza? Então, a gente viu bastante coisa hoje. Mais pra frente, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar em cima de tudo isso que a gente já viu. Talvez possa ser um pouco redundante, mas se você não praticar, você não aprende. Então, assim, tem os comandos aqui do lado, ó. O comando read está aqui. O comando sleep que eu mencionei, o comando echo que eu mencionei. Aqui tem o comando para escrever no arquivo. Escrever no arquivo com um adendo, né? Seria um segundo, como posso dizer, um tem um efeito, o outro tem outro efeito. Temos o comando E, comercial, né? Comando exit, que a gente também usou. Comando touch, né? A tralha aqui, ó, comentário. E é isso aí, tá bom? Mais pra frente a gente vai se aprofundar mais e o básico que eu vou poder ensinar, acredito que vocês vão poder fazer um bom proveito, porque quem tem vontade tem o que quiser, beleza? Forte abraço, fica com Deus. Eu vou ficando por aqui e